esse é o curso de Dinâmica de Sedimentos Coesivos em Ambientes Costeiros do programa de pós-graduação em Oceanologia da FURG. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre decantação diferencial, que é outro processo que ocorre quando as partículas estão em suspensão na água. E esse aqui, embaixo, aqui é uma foto que mostra um aspecto da decantação do material em suspensão, do sedimento de suspensão, que é quando a gente usa a técnica da pipetagem para fazer a análise de tamanho de grão, que tem a ver com a velocidade de decantação do grão. Bom, a decantação diferencial é um termo que ela é usada de duas formas. Uma, quando nós estamos nos referindo a possíveis variações que ocorrem em relação à composição do material que está em suspensão, em termos dos argilominerais e matéria orgânica e outras propriedades da água. E outra é a decantação diferencial relacionada com o tamanho das partículas, que é a propriedade dimensional de cada partícula que está na água. Então, primeiro vamos falar da decantação diferencial em relação à variação da velocidade de decantação na água. Lembrando, que a gente viu em um vídeo anterior, que a velocidade de decantação ela pode ser prescrita de várias maneiras, mas nós podemos escrever que a velocidade de decantação, pela lei de Stokes, ela é dada por essa relação. Uma relação numérica de proporção, onde nós temos aqui a diferença de densidade entre a partícula e o fluido, e ela é diretamente proporcional à gravidade e o tamanho da partícula, que no caso aqui é o raio da partícula ao quadrado, e inversamente proporcional à viscosidade dinâmica da água. Então, lembrando que isso aqui é a equação que fornece a velocidade de decantação de partículas. E existem variações em relação a ela, mas essa aqui é a principal. Apagar. Bom, para entender a decantação diferencial, vamos pegar um becker e vamos colocar algumas partículas dentro desse becker. Essas partículas têm um raio, elas têm uma densidade, tem a densidade da água, tem a viscosidade dinâmica da água, que é 10 a menos 3. Então, essas partículas vão decantar com uma velocidade. Mas, aqui, um conceito extremamente importante que nós temos que ter é o princípio da conservação de massa. Então, e o que o princípio da conservação de massa diz? Que massa não se cria e massa não desaparece. E quando a gente fala conservação de massa, lembrando que massa é uma propriedade inerente da matéria, assim como o volume. A matéria tem massa e a matéria ocupa volume. E a relação que existe entre elas é a densidade. Então, quando eu falo de conservação de massa, isso é similar a falar conservação de volume. Não é tão similar porque nós temos, por exemplo, quando a gente trabalha com gases, a densidade pode variar muito. Mas como a água é um fluido quase incompressível, é equivalente nós falarmos conservação de massa ou conservação de volume, obviamente que com dimensões diferentes. Mas aqui o importante é que se uma partícula se desloca na água, obviamente que isso acarreta o deslocamento do volume dela. O volume dela vai ter que sair do lugar, vai ser deslocado para que ela possa se deslocar no fluido. Então, quando essas partículas estiverem decantando, o que vai acontecer é que o volume deslocado delas vai ter que ser preenchido pelo volume de água que elas estão ocupando agora. E isso vai criar, então, uma corrente de água para cima.
para que essa massa, esse volume de partículas desça na coluna da água, um volume equivalente de água tem que subir para dar espaço, né? Então, isso é diretamente associado com a conservação de massa, conservação de volume. Bom, como nós estamos agora criando uma corrente para cima, o primeiro efeito é que isso vai adicionar uma componente de arrasto adicional às partículas. Porque antes as partículas estavam decantando somente com água em repouso. Mas agora, como você tem uma grande população de partículas que está descendo, isso vai criar um fluxo de água para cima e um efeito adicional de arrasto nas partículas. Mas, não considerando que isso é importante para essa população de partículas, se eu tiver partículas menores, cuja velocidade de decantação é menor do que essas primeiras populações de partículas, essas outras partículas podem apresentar um balanço entre a sua velocidade de decantação com esse fluxo de água que tem para cima. E isso vai gerar quer dizer, elas já têm uma diferença de velocidade de decantação, mas o efeito da decantação diferencial vai vai acentuar ainda mais essa diferença de velocidade. E o que pode acontecer ainda é que você pode ter uma outra população de partículas ainda menores, com uma velocidade de decantação ainda bem menor, que além de não estarem estabilizadas na água, elas podem até inclusive subir com esse fluxo de água que é gerado durante a descida das partículas menores. Tá? Então, isso é um processo chamado de decantação diferencial associado ao tamanho. Inclusive, esse processo, durante o processo de flocculação, é importante porque ele aumenta também a probabilidade de formar flocos e é possível que essas partículas pequenas e amarelas, as verdes e amarelas, se colidam com essas partículas vermelhas e aumentem o tamanho do floco e aí elas vão para o fundo. Não é um processo simples, mas é um processo que também está ocorrendo quando ocorre esse fluxo vertical de partículas na água. Outro processo importante, interessante. Não dá para dizer que é importante porque ele é pouco estudado e relativamente a gente considera que ele é secundário na dinâmica dos ambientes naturais. Mas é relacionado com a decantação diferencial, relacionado à composição dos argilominerais. Então, nós já vimos que os argilominerais são minerais formados pelo intemperismo químico e uma propriedade deles, quer dizer, uma das propriedades é que são bem pequenos, chatos, né, platiformes, e têm carga elétrica e por isso eles são coesivos. E no meio aquoso, né, eles estão ali no limiar entre colóides e sedimentos de suspensão e eles floculam. Bom, e os argilominerais têm uma diversidade entre os principais, vou voltar aqui, né? Lembrando que os principais argilominerais que nós temos seriam da família das caulinitas, das esmectitas, das montmorilonitas, das cloritas. Tá? Então, essas aqui são as 4 famílias de argilominerais que, se vocês forem ver lá no filme anterior, no vídeo anterior, vocês vão ver que elas têm propriedades diferentes em relação a tamanho e composição das estruturas, das placas. Isso vai trazer também diferentes propriedades quando elas estão na água e a maneira com que elas decantam. Então, isso aqui, o que eu vou mostrar agora, é um resultado de um estudo feito por Whitehouse e outros colaboradores em 1958, na Texas A&M University, em College Station, nos Estados Unidos, no Texas, né? E eles fizeram um estudo chamado Differential Settling Tendencies of Clay Minerals in Saline Waters. Bom,
Esse é um estudo impressionante, ele está disponível na internet, é só descarregar e obter o material. É um estudo impressionante onde eles fizeram milhares de testes, milhares literalmente, vários milhares de testes, com amostras de argilominerais de vários lugares do mundo. Tá? Talvez dezenas de diferentes locais, eles obtiveram amostras de caulinita, montemuralita, ilitas e misturas delas, e fizeram inúmeros testes, né, com esses diferentes argilominerais, fazendo testes misturando proporções entre 2%, 4%, 5%, 10%, várias proporções entre eles, e testaram isso em diferentes condições de salinidade, de 0 até salinidade costeira, de 35, 36. Testaram vários pHs, várias temperaturas e vários regimes de movimentação, né, que produzem turbulência. Então, é um estudo bastante interessante para quem está na área, porque ele assim, é muito elaborado. Né? O nível de testes e quantidade de material analisado é enorme. Só que um porém desse estudo, né, é que esse estudo foi feito usando principalmente a técnica da pipetagem, né, onde você coloca as partículas com uma concentração dentro de uma proveta e verifica a decantação e você retira né, um certo volume da proveta e com a pipeta, né, por isso chama-se pipetagem, e daí quantificam o quanto material tem. Tá? Então, em outro vídeo vamos esclarecer mais como funciona essa técnica aqui. Só que para fins analíticos, né, para análise de granometria, é utilizado um defloculante, ortofosfato, que eu acho que é comercialmente chamado de Calgon. Né? Então, esse material aqui, ele mantém essa mistura de água com sedimentos em um regime disperso. Ele impede a formação de flocos. Né? Então, esse estudo é extremamente interessante, mas tem que ter em consideração que ele foi feito com as partículas em estado de floculado, que não é o que ocorre no ambiente. Bom, tem muitos resultados, mas eu vou mostrar dois gráficos apenas, a figura 12 e uma outra figura do trabalho. Então, o que vocês estão vendo aqui é a salinidade aqui em cima, tá? Expressa através da clorinidade. Lembra, isso aqui é 1958, alguma coisa assim. Né? Então, a clorinidade é uma maneira de se expressar a salinidade antigamente, né? Tanto é que aqui está em as bolinhas de partes por mil. Então, aqui seria a salinidade de 0 até mais ou menos a salinidade de 36. Tá? Mas aqui ela está sendo expressa em clorinidade. E aqui é interessante também que ela também é expressa em termos de potencial iônico. Tá? Que é uma outra maneira de expressar a quantidade de íons dissolvidos na água. E aqui, no eixo Y, você tem a velocidade de decantação, aqui em centímetros por minuto, e aqui é a mesma coisa, só que em metros por dia. Né? Então, nós podemos transformar isso aqui em metros por segundo, centímetros por segundo, milímetros por segundo, qualquer coisa assim. Mas o interessante é que aqui, bom, e aqui também nós temos a mesma coisa, só que aqui nós temos escalas diferentes. Então aqui estava indo de 0 até 1.2, aqui vai 0 até 1, e aqui vai de 0 até ponto alguma coisa, ponto 12. Tá? Então, mas aqui é tudo velocidade de decantação. Então, fazendo a leitura desse gráfico, né, vamos começar, por exemplo, primeiro por exemplo, vamos pegar essas duas aqui, a caulinita e a clorita. Então, elas têm um comportamento como esse, as duas. Né? Que também aqui, essa ilita aqui tem o mesmo comportamento.
Bom, qual que é a leitura que nós fazemos disso é que quando as ilitas e as cloritas estão na água, e as caulinitas, né, aliás, são as três aqui, porque aqui nós estamos falando da caulinita, das cloritas e das ilitas, né, as bolinhas aqui, as bolinhas e os triângulos. O que está acontecendo é que esses três tipos de argila minerais, eles, quando entram em água doce, eles têm uma velocidade de decantação menor, e em água salgada, eles têm uma decantação maior, e essa mudança é muito rápida. Então, quando a salinidade está em 2, 3, já ocorre a alteração completa do estado entre água doce ou água salgada. Então, não interessa se a salinidade está em 4, 15 ou 30, o comportamento delas é o mesmo aqui em cima. Agora, o que muda é quando você tem agora as montemurolitas ou misturas associadas com montemurolonitas, né? E também com as tais das vermiculitas, que é um outro tipo de argila mineral que nós falamos. O que está acontecendo, que nós estamos vendo agora, é que a relação não é, né, assim, agora a relação é assim. Não tão exagerado, mas aqui vocês estão vendo aqui que quando você tem montemurolonitas, a relação é gradual ao longo do aumento do gradiente salino. Então, quando você vai aumentando a salinidade, você vai aumentando progressivamente a velocidade de decantação das partículas. Tá? Então, isso aqui é uma observação que foi feita em testes de laboratório, em que diferentes tipos de argila minerais, principalmente quando a gente tem associado as montemurolonitas, você tem diferentes comportamentos em relação à velocidade de decantação em resposta à salinidade. Isso é difícil de... Eu nunca vi nenhum trabalho que relacione isso com aspectos ambientais, assim, sobre se você tiver dois estuários, um estuário ter um tipo de população de argila minerais e outro com outra população, até que ponto isso importa, porque eu acho que é meio que de consenso que, no final das contas, o regime hidrodinâmico vai ser muito mais importante do que a questão da mineralogia dos argilominerais no transporte e na dinâmica do material. Um outro resultado que eles analisaram também foi a variação da temperatura. Tá? E aqui é uma coisa que pode afetar, sim, balanços de sedimentos em estuários temperados e de maiores latitudes, porque nós temos uma variação térmica considerável entre o verão e o inverno, a temperatura da água. Então, podemos ter uma variação de 10 ou 15 graus entre o verão e o inverno. Isso sim pode trazer uma variação significativa em relação à dinâmica, porque você está aumentando, você altera consideravelmente a velocidade de decantação. Isso diretamente relacionado com a densidade, obviamente, e a viscosidade da água. Então, alterando a temperatura, você vai alterar aquela relação da densidade, e isso vai mudar a taxa de decantação. E se você tiver uma variação muito grande da temperatura, isso pode causar aqui, como eles observaram, mas lembrando que isso aqui é em material disperso, eles variaram uma variação de 40% em relação à velocidade de decantação. Mas eu também nunca vi nenhum estudo que investigue isso em um ambiente, em um estuário. Mudança do regime de decantação, transporte em função da temperatura. Né? Bom, nessa mesma linha também de fazer estudos, né, em 70 e 76, né, o Owen, que é lá de Wallingford, na Inglaterra, ele fez um estudo parecido, né, só que muito menos amostras e com, acho que, sedimentos de só um estuário, mas ele usou um tubo de decantação maior e ele usou
material natural sem o Calgon. Ele usou, ele queria, o Owen, ele estava interessado em ver como as partículas se comportam no ambiente. Tanto é que ele desenvolveu aquele tubo de você coletar as amostras in situ e fazer as análises o mais rapidamente, né? Então, e o Owen, em laboratório, ele testou diferentes concentrações e diferentes salinidades. Bom, o resultado do Owen. Esse aqui é o principal resultado do trabalho do Owen. Então, vendo aqui esse diagrama, né, preste atenção que aqui nós temos a concentração em quilograma por metro cúbico de sedimento. Então, aqui nós temos 0,1 ou 100 miligramas por litro, que já é uma concentração baixa, né, mas aqui nós temos 1000 miligramas por litro, né, 1 quilograma, e aqui nós temos 10.000 miligramas por litro. E aqui tem a variação da salinidade, né, que também expressa em quilograma por metro cúbico, mas é a salinidade. Salinidade de 1 até a salinidade de 30. E aqui dentro nós temos esses números aqui, eles representam a velocidade de decantação. Então, quanto o azul fica mais escuro aqui, maior a velocidade de decantação. É o mesmo material, né? Só mudando, então, concentração e salinidade. E o que o Owen observou é que, à medida que nós aumentamos a concentração, nós aumentamos a velocidade de decantação. E isso está diretamente relacionado com o efeito da probabilidade de contato entre as partículas, né? Porque essas partículas, lembra, elas são em suspensão, elas são pequenas, elas estão sujeitas ao movimento browniano, então elas se chacoalham e, naturalmente, elas vão mais com o efeito da salinidade, né, de permitir que elas se aproximem, né, quebrando o efeito da camada dupla. A questão é que quanto mais partículas, maior a probabilidade de contato, maior probabilidade de formação de flocos. Formando flocos, vai aumentar o efeito do peso sobre essas partículas e elas vão decantar mais rápido. Tá? Então, é isso aqui que está sendo observado quando a gente olha o eixo X. Aumenta a concentração, aumenta a formação, aumenta a velocidade de decantação. Mas isso ocorre até um limite, né? Então, quando chega-se nesse limite, que é quase vertical aqui, para esse sedimento, aqui a velocidade de decantação começa a diminuir. Então, aqui ela sobe, né? Existe a tendência de aumentar a concentração, aumentar a velocidade de decantação, e quando você passa desse limite, inverte o processo e você tem a velocidade de decantação diminuindo à medida que a concentração aumenta ainda mais. E a esse processo aqui nós chamamos de, em inglês, não sei se tem 2 T's, 2 L's, hindered settling, que é a decantação obstruída, né? Então, o que está acontecendo aqui, eu já vou mostrar depois, mas o excesso de partículas na água dificulta a decantação e daí isso produz a diminuição da velocidade de decantação. Bom, o Owen também observou que isso ocorre aqui em cima. Quando você tem o aumento da salinidade, você tem alguma coisa acontecendo também aqui em cima. Só que isso aqui ficou no trabalho do Owen e eu também nunca vi nenhum estudo posterior que relacionasse por que com o aumento da salinidade vai induzir a diminuição da concentração. É um ambiente muito complexo, né? Porque depende das características físicas, químicas, mineralógicas, né? Mas isso aqui foi uma observação do Owen. Mas esse efeito aqui é o que é realmente mais considerado
a gente considera mais. Deixa eu apagar isso aqui, porque daí quando mudar de slide não atrapalhar. Bom, o que está acontecendo aqui, né, só para exemplificar, nessa transição aqui, vamos imaginar aqui uma captura de uma imagem, né, de uma suspensão, em que você tem flocos. Né, o material, a concentração, gerou flocos. E o que vai acontecer é que esses flocos têm uma velocidade de decantação, né, eles estão decantando com velocidades diferentes, porque cada um tem um tamanho diferente, né, é uma questão de população. E lembrando lá, que vocês viram lá adiante, para eles irem para baixo, né, o volume de água tem que subir. Então, à medida que eles vão decantando, a água vai permeando os flocos para permitir com que eles vão para baixo. Né? Tem que descobrir como que apaga tudo de uma vez só. Mas, se aumentar, eu tinha isso aqui, e se eu for para uma situação como essa, os flocos, aliás, você aumentando a concentração, né, você está aumentando a probabilidade de formação de flocos, né, então vai haver mais flocos e vai decantar mais rapidamente, porque os não flocos a gente não enxerga aqui, né, e começa a tumultuar a descida, né, mas você ainda tem espaço, né, existe espaço para que a água percole através dos flocos e drene o sistema. Mas, se eu aumentar ainda mais a concentração, eu vou estar tumultuando o processo, eu vou estar literalmente congestionando o que está acontecendo aqui, e a água vai ter maior dificuldade para permear o material. Né? Então, você está criando um sistema tumultuado, além de que os flocos começam a se suportar também pelo contato. Né? Eles começam a formar como se fosse um esqueleto dentro da água e dificultar que eles vão para baixo. Eles começam a se autossustentar na coluna d'água. Então, isso está ocorrendo quando você aumenta muito a concentração. Tem tantas partículas, tantos flocos em suspensão, que eles se sustentam. Quer dizer, não que eles vão permanecer em suspensão, mas uns vão ajudar, os que estão mais em cima não vão conseguir descer porque está tudo congestionado embaixo. Então, ele vai criar essa dificuldade. Então, isso vai diminuir a velocidade com que a água sai e isso gradativamente vai formar, então, essa população de flocos que vai ficar mais para cima com uma velocidade menor do que ela teria se esses flocos tivessem com uma concentração menor. Então, no livro do Van Ryn, ele coloca uma figura como essa, que aqui também nós temos a concentração, e aqui nós temos a velocidade de decantação, e cada linha dessa aqui é um experimento com algum tipo de material, de algum estuário, de algum porto, de algum lugar do mundo. Né? Então, são testes feitos em laboratório, com velocidade de decantação. Eu não lembro se esse material é floculado ou não é floculado, mas eu acho que é materiais naturais. E a tendência é que, assim, em algumas situações, não se chegou a concentrações autossuficientes, mas as concentrações são altas, sobe, e daí começa a descer. E isso pode ter formatos diferentes. E o Van Ryn aqui, juntando vários, né, ele colocou todos eles dentro dessas linhas tracejadas. Né, ele não faz uma análise diferencial em tipos de minerais que estão compostos, mas é a tendência de se observar as lamas no ambiente natural.
tá? Em várias condições diferentes. Então, a tendência é você aumentar a velocidade de decantação até chegar a um ponto de inflexão, e a partir daqui a velocidade de decantação diminui. Nós chamamos isso aqui ponto de gel, né, o gel point. Então, daqui para cá é decantação livre. Decantação livre. Daqui para cá é decantação obstruída. Né? Então, o que é importante também é que decantação livre, a água tem um comportamento newtoniano. Né? Se aplica uma tensão na água, a água vai responder, o cisalhamento gerado vai ser diretamente proporcional à tensão aplicada. E quando você tem acima desse ponto de gel, aquela mistura de sedimentos com água, nós não podemos mais chamar de água exatamente, porque passa a ser um fluido não newtoniano. Quer dizer, a água aqui, o comportamento da água aqui, não é igual ao comportamento da água aqui, caso ela escoe. Se ela estiver em um tubo, isso não vai fazer muita diferença. Mas se nós estamos trabalhando com escoamento, isso vai fazer uma diferença. Isso tem implicações bastante grandes, porque, por exemplo, quando nós trabalhamos com modelos numéricos, nós supomos, né, uma das suposições é que o escoamento é newtoniano. Você aplica uma tensão, ele vai responder. E para escoamentos não newtonianos, você tem que fazer ajustes, né? Isso é importante. Então, isso aqui é um assunto... a mineralogia, não muito, mas a questão de quando que o fluido e as concentrações... Quando nós estamos trabalhando com modelagem em dinâmica de sedimentos coesivos na natureza, é importante saber quando que isso vai se comportar como água e a resposta vai ser de um tipo, ou quando que isso vai deixar de se comportar como água e vai se comportar como lama fluida, e isso vai ter um outro comportamento. Né? Então, e é interessante notar, né, que a gente vai falar nos próximos vídeos, é que na coluna d'água, esse material que se torna lama fluida vai ocorrer próximo no fundo, uma camada que pode ter 5, 10, 20 centímetros, e aí nós temos o que? Nós temos água em cima, daí nós temos um fluido que não é água e também não é fundo, intermediário, e nós temos o fundo propriamente dito, aonde você deixa de ser fluido. Pode ser plástico ainda, mas não é mais fluido. E esses gradientes podem ocorrer em uma questão de alguns metros na coluna d'água. Isso cria dificuldades técnicas bastante grandes, tanto para medir, né, quanto para modelar. E é isso, o filme de hoje. Deixa eu apagar aqui. Fim.